Gente, não é nem uma pergunta que eu quero fazer, é só uma colocação. E queria dizer que quando ali a gente fez a encenação no ponto de ônibus, foi para mostrar o que realmente está acontecendo. E é um reflexo do que acontece tanto aqui como em Campos, sabe? E ali é o que acontece. O motorista chega para a gente, para um estudante ou para um idoso e fala: olha, já está cheio, não tem mais vaga. Isso é o que acontece. E ali a gente aceitou, só subiu um. E, aos meus olhos, aquele um que sobe muitas das vezes é aquele que não pensa no seu próximo. Que nem eu, aconteceu isso comigo na escola, no ônibus, eu falei, não, ninguém vai sair daqui. Se os alunos não subirem, o ônibus não sai. Sabe, eles ficaram impressionados, porque pela gente, quando você fala de São João da Barra, você fala do quinto distrito, eles pensam, não, eles não têm um conhecimento necessário para isso e tal. E, de uma certa maneira, eu e outras pessoas mostraram que a gente tem capacidade, a gente sabe o nosso direito, a gente tem que cobrar. E ali na ensinação, como acontece isso, é o que acontece, a gente fica acomodado, e a gente tem que parar com isso. A gente tem que pensar e tem que saber que é um direito nosso, a gente tem que cobrar e não ficar acomodado, sabe? Cobrar que a gente tem nosso direito e mostrar que a gente tem empoderamento suficiente para isso. E a gente tem que cobrar e não ficar acomodado. E isso é direito do idoso, sabe? E eu falo, a empresa está atuando, ela acha que você não sabe e ela quer passar por cima de uma lei, que é do Estado, e ela não pode fazer isso. É só isso que eu tenho a falar. Obrigada, Laís. Mais uma pergunta, então. A Renata está chegando com o microfone. Ei, bom, boa tarde a todos. A minha pergunta é sobre o nosso tema, mas eu queria entender se o termo transporte público é somente um termo ou isso existe de verdade. Porque a gente chama de transporte público, mas o professor tem que pagar passagem, os alunos muitas vezes não podem contar com ônibus para poder vir para a escola, e a gente vive isso, talvez nem tanto em Campos, que é uma cidade muito maior do que a nossa São João da Barra, mas vamos olhar também mais para o quinto distrito. A gente está falando sobre royalties, petróleo, participações especiais, tudo que a gente ganha e que muitas vezes não vem a nosso favor. É um direito nosso, como a Laís colocou, mas eu acho que as pessoas devem entender também que nós temos que correr atrás. Não adianta só ficar olhando tudo acontecendo, questionar, e nunca entrar. Eu quero os meus direitos, eu vou correr atrás. Hoje, infelizmente, nós temos algumas cadeiras vagas. Quantas pessoas podiam estar aqui e correndo atrás dos seus direitos? Porque não adianta ir para a guerra se você não tiver argumento. O nosso povo, a gente tem pessoas de Quixaba, Mato Escuro, Água Preta, Açu principalmente, é dado como uma população, desculpe o termo, burra. Uma população que você fala o que você quer e aquilo dali acontece de forma adequadamente bem. Ninguém questiona nada. Eu achei interessante, desculpa, eu não sei o nome do meio aí, por favor, o seu nome? Fernando. Fernando, achei a colocação que você fez muito interessante, a história de São João da Barra, porque a gente acaba esquecendo da onde que a gente veio, a gente olha sempre, nada contra. Campos, Rio de Janeiro, pessoas saem daqui para trabalhar, para fazer compra, e o nosso município a cada vez cai mais. Então, a minha pergunta, depois de tudo isso, é: realmente existe o transporte público ou isso é só um termo que é usado para a prefeitura ganhar dinheiro do nosso bolso? Beleza, obrigada. Eu pediria ao professor Hernan para começar a responder. Acho que todos, se quiserem, podem, mas acho que pode ser para começar por ele. Acho difícil te responder. Acho difícil que a sua pergunta é se tem um órgão público, é isso? A primeira. O que eu tentei dizer são as coisas que me afligem. E eu vou dizer direto. Não é o fato de haver royalties ou de ter recursos que dá a capacidade de inventar políticas. E isso tem nos afligido bastante quando se trata de transportes.
desde... Eu citei a CTC, que eu não sei se afetou São João da Barra, mas Campos com certeza teve CTC. Houve CTC onde houve bondes. Cidades que não tiveram bondes, não tiveram CTC. Mas faziam parte de uma proposta de integração estadual, tá? Não somente o Rio teve CTC, São Paulo também teve CTC, e era havia uma expectativa de que houvesse uma planificação e uma iniciativa pública de fato. A questão é que, tecnicamente, ter uma iniciativa pública de mobilidade supõe algo a mais. Tem que ter uma iniciativa de urbanização. Então, não é uma mera política, é algo mais sólido. E, em geral, os municípios, em particular os municípios pequenos, não têm quadros nem tempo de pensar essa política. Em geral, são as cidades maiores ou mais ambiciosas que pensam. Então, aqui próximo, te dou 3 exemplos de cidades que têm sistemas de transportes muito diferenciados: Rio das Ostras, Macaé e Campos. Rio das Ostras, como Macaé, são cidades que cresceram muito, muito rápido. Estou passando os 3 minutos, desculpe. Me lembrei agora. Muito rápido. E tem soluções, e todas cresceram com base no transporte informal. Em ambas, o Ministério Público exigiu a regulamentação. Em Rio das Ostras, nenhuma empresa privada participou das licitações, portanto, continua informal. Em Macaé, com muito mais recursos e pensando a função econômica de Macaé, não apenas se mudou o transporte, senão que se investiu pesado nas vias, na circulação. Porque a cidade é espremida, é antiga, e se fez aquele esquema de rodoviárias integradas, na expectativa de que articulassem a expansão da cidade. Eu acompanhei um tempo atrás, não poderia avaliar quais são os efeitos, tá? Pessoalmente tenho algumas objeções à integração econômica feita, de mobilidade feita com currais, que você tem que viajar mais, tá? Me faz sentir gado, mas é algo pessoal. Mas mudou a mobilidade. A outra é Campos, que teve com pompa e circunstância uma política de ônibus por R$1, que é uma política de subvenção do transporte. E, por exigências do Ministério Público, teve que fazer algo que não tinha, que nunca tinha acontecido, que foi licitar as linhas. Mas o que não aconteceu em Campos é uma reformulação do sistema da mobilidade. Então, o que se discute hoje, isso significa a hiperacessibilidade no centro, acessibilidade ruim na periferia distante, sem nenhuma preocupação com o impacto, e mesmo quando há maior demanda, cabe ao protesto das pessoas para que melhore o serviço, para que haja uma linha, todo o ônus de quem mora lá. Esse é o velho sistema, velho padrão de transporte das regiões metropolitanas. Há muito tempo é assim. Então, mudar, aí me coloco como me parece que tem que ser. Depende de vocês, mas também depende de nós. De sonhar, de projetar, de propor outras coisas, de fazê-las públicas. E quando digo nós, é acadêmicos que estamos pesquisando com isso.
Então, com isso, eu pessoalmente me comprometo e abro as portas do nosso laboratório na UF para quem quiser conversar e pensar junto. Obrigada, Hernan. O Fernando, o Roberto querem completar ou falar alguma coisa? Você está tranquilo? Foi? Então, mais alguém? Ou a gente parte? Tem? Mais? Boa tarde, meu nome é Jéssica. Sabendo que nós somos cidadãos políticos em relação, não em relação partidária, mas em relação a exercer nossa cidadania, como e em que lugar nós, como cidadãos, devemos mostrar a nossa insatisfação com o transporte, com a mobilidade urbana, onde podemos protestar em relação a isso? Quer responder, Hernan, Roberto, Fernando? Quem quer? Acho que toca um pouco na questão do conselho, né? Pode falar também. Eu gostaria de lembrar, acho que somos cidadãos e só que a política é uma questão de poder. Acho que a pergunta que eu gostaria que a gente se fizesse, sem, obviamente, desconsiderar a sua, mas eu acho que falta a palavra poder. E como nós, cidadãos, podemos ter poder, além do voto? Né? Porque, se me perdoe, me permite uma pitada no seu tema, o Hernandes escreveu aqui, né, e analisou uma situação onde existe uma ação pública, você tem setores organizados, empresários, você tem o Estado e os usuários, né, o diagnóstico que ele fez sobre o Conselho e a inexistência, a gente poderia dizer, de um controle, de um empoderamento dos usuários, né, pelo menos na maior parte dos municípios, é grande. Eu acho que a pergunta é como que nós podemos fazer uma questão que incomoda a maioria, e é uma questão que incomoda a maioria, ser politicamente relevante. Por que não é? E aí eu volto, a gente fala em participação, mas se a gente não pensar na política tradicional, a gente também não vai conseguir nem valorizar a participação. Onde é que estão os vereadores que defendem o transporte público? Né? Onde é que está a nossa incidência política no básico? Porque a democracia participativa é muito importante, mas a gente não faz o básico da representativa, que é conseguir, né, não se metendo necessariamente em política ou em partidos, mas pelo menos fazer o lobby, né, para os vereadores lá que vão defender o transporte público. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco como a gente pode ter poder, como a gente pode transformar o único recurso que as maiorias têm, que é o fato de serem maiorias, em poder. Não? Alô? Pronto. Eu acho que as pessoas precisam mudar a maneira como vem encarando a questão política. Os políticos no Brasil já perceberam que a questão individual para o brasileiro é muito mais importante que a questão coletiva. Atendendo a pequenas questões individuais de algumas pessoas, ditas formadores de opinião, você destrói qualquer luta coletiva. E eu acho que enquanto nós não mudarmos esta nossa maneira de nos posicionarmos, enquanto nós não colocarmos o coletivo à frente do individual, nós sempre ficaremos reféns disso. Foi o que você disse, os vereadores. Onde estão os vereadores que deveriam estar lutando por essa questão? Estão dando emprego para um e outro, estão dando vaguinha para um e outro, estão conseguindo passe para um e outro, estão conseguindo bolsa para um e outro. E aí estes uns e outros enfraquecem a luta coletiva. Eu tenho visto constantemente no Facebook, nas redes sociais, uma discussão gigantesca sobre o transporte. E aí chego aqui enquanto meia dúzia de pessoas. Como que se vai resolver alguma coisa quando há esse descaso das próprias pessoas que não são atendidas? Então eu acho que o posicionamento ele tem que ser na sala de aula.
Ele tem que ser na igreja, ele tem que ser no grupo de amigos, ele tem que ser no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e em todas as formas que todos puderem fazer. Porque não sendo assim, nós seremos sempre minoria, embora a gente seja a maioria. Porque é a maioria que é mal atendido por todos os serviços públicos no Brasil. Eu acho que é isso. Hernan também quer completar? Concordo com o Fernando. Mas queria pensar. Eu falei de usuários. E os usuários são difíceis de juntar. Embora haja uma vivência de ir além do convívio na própria viagem, é difícil. Há mal-estar, há um montão de coisas. Mas isso não gera necessariamente ação política. O que sim nós temos visto nos últimos anos, já bastante, que a ação política dos secundaristas tem sido muito eficaz e persistente. Né? Eu me refiro especificamente ao movimento pelo passe livre, que começou como um movimento secundarista e terminou como, quer dizer, não terminou. Ele mostra que aquela experiência ela é capaz de politização em outras organizações. Então, creio que não há uma fórmula prévia. Não sou eu que vou dizer o que tem que fazer, mas eu vejo que tem vontade. Então, é para ser usada. Tá? Então, a reivindicação do passe livre tem uma vantagem, a meu ver, que coloca as questões da gratuidade, mas também coloca uma questão, a questão da rentabilidade do negócio. Para onde vai? Como se investe? Por isso que ela é resistida. Tá? Então, eu a reivindico e, bom, eu penso que o caminho é esse. Então, é sim, agir e reivindicar, se fazer presente e insistir, porque as pessoas vivenciam isso. Não tem nem voz, nem organização. E esse é o problema. Obrigada, Hernan. Eu gostaria... Tem alguma pergunta já na fila? Tem alguém que gostaria? Eu gostaria de acrescentar, de perguntar a vocês, porque às vezes a gente fica com vontade de saber quais instituições a gente pode recorrer, que tipos de caminhos a gente pode... Sabe, aquela coisa da vontade de... Será que tem alguma coisa que eu possa fazer além de organizar o meu grupo de escola ou além de organizar... Então, assim, e é uma dúvida minha também. O Ministério Público, nesse sentido, qual seria... Ele teria um papel? A gente poderia recorrer ao Ministério? Existe algum outro tipo de órgão que a gente pode... Você falou do Conselho, Hernan, que geralmente não ocorre. Como que poderia ser esse processo com os conselhos municipais? Eu vou responder coisas que eu mesmo me pergunto, tá? Eu não tenho uma resposta. Mas eu penso que a questão do conselho é central. Tá? Por exemplo, a cidade de Campos, que eu conheço mais, tinha um conselho. Mas o seu único objetivo era discutir a subvenção. Quanto seria pago em função do programa ônibus por R$1. Mais nada. E ali só participavam a Guarda Municipal, a Polícia Militar, o IMTT, a Fazenda da Prefeitura e os empresários. Portanto, não é uma instância participativa. Não há participação. Tá? E se não há... Bom, não há em Campos, imagino que não há em nenhum lugar, e essa questão não se discute, é letra morta. Então, reivindicar o Conselho que planifique e que fiscalize já é muita coisa. Tá? Já é muita coisa. E aí se vale o Ministério Público, porque uma lei que já tem de 12, portanto, é uma lei tem 5 anos, 6 anos. Então, é só que se cumpra a lei, Ministério Público, sim. Ângela vai perguntar também, mais uma pergunta. Boa tarde. Eu sou a Ângela e eu concordo com o que Fernando falou a respeito de não ter
as pessoas aqui pensar mais no coletivo do que no individual, dos vereadores estarem fazendo mais por uns e outros, ao invés do coletivo, né? Mas eu, por exemplo, para chegar aqui, eu perdi praticamente todas as falas, porque eu estou morando em Gruçaí e fiquei praticamente mais de 1 hora para conseguir um transporte que me trouxesse aqui. Parei um ônibus e ele não vinha para cá. Aí, depois de muito tempo, veio uma van. Pelo que eu tenho tido a experiência, eu só estou conseguindo andar de algumas vans. E tenho percebido também que, pelo retrocesso todo que nós estamos vivendo, o que está acontecendo também ali na região onde eu moro é que não foi falado em transporte de tração animal. E eu lembro que, na época que eu vinha veranear aqui, eu andava de charrete como um passeio turístico. E, hoje em dia, eu vejo a charrete sendo uma opção de transporte público ali na região. E, então, realmente é muito complicada essa situação e a gente não tem para quem ter um socorro, né, para quem pedir algum auxílio. E outra coisa, eu tenho, às vezes, vontade de ir a Tafona. Para eu ir a Tafona, eu tenho que vir a São João da Barra, e de São João da Barra eu tenho que ir a Tafona, porque ali, que seriam 7 quilômetros, não existe, pelo menos que eu saiba, um transporte público. Existem algumas lotadas que a gente tem que ficar até com medo de entrar, porque é proibido. Então, uma coisa que tem sido positiva é que eu estou andando de bicicleta, e quando eu quero vir a Tafona, eu pego uma bicicleta e vou. Mas isso não é para todo mundo, né? Então, como a gente tem que pensar no coletivo, temos que buscar soluções. E ele falou também de não ter pessoas todas aqui, e como o professor Hernani falou da mobilidade, que também é comunicação, eu pergunto, onde foi divulgado esse evento aqui de forma bem massiva? Por exemplo, foram em escolas falar? Eu não sei, eu estou só perguntando. Foram em escolas falar que existiria esse evento? E eu, por exemplo, soube através de um amigo, porque senão eu não estaria sabendo que esse evento estaria acontecendo. Então, assim, eu não sei nem se existe uma pergunta, porque, na verdade, eu sei que vocês não vão ter uma resposta efetiva. Mas o que eu coloco é que realmente existe uma necessidade de haver mais mobilização, mais pensar realmente em coletivos e buscar novas não, né? Mas soluções para essas questões todas, né? Acho que é isso. Obrigada, Ângela. Temos, já que a da Ângela foi mais uma colocação, a gente pode ouvir mais uma pergunta e aí depois vocês dialogam, pode ser? O microfone já está lá em cima. É uma colocação também. Ontem a gente mobilizou, sim. A gente foi nas ruas, a gente foi nas escolas, a gente foi em escola em Atafona, São João da Barra e Gruçaí. Ontem a gente saiu daqui, eram umas 8 horas, porque a gente estava desde manhã. A gente começou no 5º e terminamos para cá. A gente conseguiu, passou carro de som, anunciando tudo. Mas o que matou foi o desinteresse. Porque quanto mais a gente chegava perto das pessoas, as pessoas não davam ouvido para a gente. A gente basicamente estava falando para o vento. Eu e a Ana Paula, ontem, a gente estava em Atafona, só que a gente chegou perto de um grupo que estava nem aí, estava fazendo unha na praça e continuou fazendo unha e basicamente
deixou a gente falar com o vento. A gente depois chegou perto de outras 2 pessoas, que foi o mesmo resultado. Então, a gente mobilizou bastante. O que faltou hoje foi falta de interesse da população. Então, não adianta ir no Facebook, no Instagram reclamar, se você não está aqui fazendo parte de algo que é direito teu, entendeu? Só isso mesmo.